Arro, House House. Quem não me conhece, eu sou a madrinha Gabriela, dirigente espiritual do Instituto Xamânico Instituto Céu Interior, que fica localizado aqui em São José do Rio Preto. Hoje eu venho trazer uma questão muito importante. Eu venho falar da intolerância religiosa. Atualmente, o xamanismo, ele vem crescendo, né? A utilização sacramentada da bebida ayahuasca vem sendo cada vez mais frequente, mais comum, e essa é a prática dentro da nossa instituição religiosa. Nós utilizamos a sagrada ayahuasca, fazemos uso sacramentado da ayahuasca com a finalidade, o objetivo do despertar da consciência. Essa é a missão espiritual dentro da nossa casa de luz, que é conduzida pela luz da sagrada ayahuasca e de toda a espiritualidade que está aqui, a egrégora espiritual que envolve o uso sacramentado dessa bebida. Então, muito bem. Por ser crescente esse movimento ayahuasqueiro, né, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, é que esse uso vem sendo cada vez mais alvo de preconceitos e intolerâncias. Intolerâncias e preconceitos por diversas vertentes religiosas. Mas o que mais me impressionou nos últimos tempos é o preconceito dentro da vertente religiosa da Umbanda. A Umbanda é a vertente espiritual, uma das vertentes espirituais que foi mais importante dentro do meu processo de desenvolvimento espiritual. Eu já fiz um vídeo aqui falando de como que foi um pouco da minha trajetória, mas eu falo um pouquinho da Umbanda também, né? E eu fiquei durante muito tempo no terreiro. Eu fiz o meu santo em 2013, mas antes disso eu já estava trabalhando como médium dentro da Umbanda. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi dentro da Umbanda, a conexão com os orixás, a conexão com as entidades. Inclusive, vocês estão olhando aqui, é uma cabocla que trabalha dentro dessa seara espiritual junto comigo, Cabocla Jurema, que me acompanha, na verdade, me acompanha desde a época que eu comecei a trabalhar no Espiritismo, que era uma casa espiritualista, né, que aceitava a linha dos caboclos. Então, comecei a trabalhar com a Jurema há muito tempo. Então, eu sou muito grata a tudo que a Umbanda me trouxe, né, de conhecimento e de proteção espiritual com esses guias maravilhosos, guias da luz. Mas o que eu venho chamar a atenção não é por toda essa grandiosidade que é a Umbanda, que eu tenho todo o respeito e todo o carinho, né? Eu ainda sou de um terreiro, eu nunca saí do meu terreiro, tá? Eu apenas segui o meu caminho espiritual dentro do xamanismo. O que eu quero falar é a respeito de alguns dirigentes espirituais que são contra a sagrada ayahuasca e sem nunca ter experimentado a sagrada ayahuasca. Como é que a gente pode falar de uma coisa que a gente nunca experimentou? Você conhece a sagrada ayahuasca? Você tem horas de cadeira e meditação dentro da sagrada ayahuasca? Se você não tem, você não pode falar absolutamente nada da ayahuasca. Tudo que você fala é a respeito de um preconceito que você tem. E esse preconceito, se a gente for olhar bem lá no fundo, esse preconceito, muitas vezes ele nem é seu. Ele foi implementado através da sua programação infantil dentro da sua cabeça. Ou dentro da cabeça de vocês, né? Porque eu não estou falando só com uma pessoa, estou falando com mais de uma pessoa. Eu estou falando com todos aqueles que têm preconceito contra a ayahuasca sem nem ter conhecido. Então vocês foram
num lugar onde pratica o uso sacramentado da ayahuasca, junto com o respeito que a bebida sagrada merece? Não. Você utilizou a ayahuasca e percebeu a egrégora espiritual sagrada que envolve essa tecnologia divina projetada por Deus, que vem basicamente do cozimento de duas plantas, que é a chacrona e o jagube, e aí ela traz toda essa magia, né, essa magnificência, essa sabedoria divina? Não. Então, filhos, como é que vocês querem falar sobre a ayahuasca? Como é que vocês querem fazer isso? Não tem como. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Como é que eu vou falar de ayahuasca se eu não conheço a ayahuasca? Pararam já para pensar sobre isso? Eu tenho ouvido muitos relatos, né, de muitos filhos que chegam a essa casa de luz aqui, que é o Instituto Céu Interior, que nós já estamos agora, no dia 4, indo para 8 anos de existência da nossa casa. Então, eu tenho ouvido muitos relatos de pais, de mães de santo, que são contra a ayahuasca, que eu não quero nem fazer uso dessa palavra, mas que pintam a ayahuasca como algo do mal. Não só a ayahuasca, como outras medicinas, como o rapé, como algo ruim, como algo que entorpece as mentes, que vicia as pessoas. Isso é errado. A ayahuasca não vicia, não entorpece. A ayahuasca é um enteógeno que desperta, que faz acordar, que faz você repensar na sua conduta, na sua vida, faz você repensar nos seus vícios, se você tem vícios, se você come carne, se alimenta dos sagrados irmãos animais, ela faz você refletir sobre isso. Se você ainda faz uso de álcool, de substâncias tóxicas, de cigarros. Estou falando de cigarros. Não estou falando do uso sacramentado do pai tabaco. Eu estou falando do cigarro. O cigarro, o que que é? É você pegar algo que é sagrado, pai tabaco, colocar 4.000 substâncias tóxicas dentro e fazer a utilização, puxando isso para o teu pulmão, tragando, fazendo a utilização de forma errada. Então, usar cigarro é errado. Consagrar o pai tabaco, não. É outra coisa, totalmente diferente. Que, inclusive, né, o mesmo fundamento que nós temos da utilização do pai tabaco dentro do xamanismo, essa utilização também tem o mesmo fundamento dentro do terreiro, com a finalidade de conexão espiritual, de limpeza espiritual, de cura espiritual, porque o pai tabaco ele é sagrado, né? Então, as entidades utilizam esse pai tabaco para realizar as curas, o despertar, a limpeza nos filhos. E aqui a gente utiliza também dentro do uso ritualístico. Então, líderes espirituais, quando vocês forem falar de ayahuasca, vocês primeiro devem experimentar a ayahuasca. E depois falar, né? Depois ter gabarito para falar. Porque, por enquanto, sem conhecer a ayahuasca, vocês não têm como falar. O que vocês estão fazendo é praticar intolerância. Intolerância religiosa, intolerância contra a ayahuasca, intolerância contra os praticantes do xamanismo. Muito me admira, né? Logo vocês, né, que são vítimas de uma intolerância ferrenha. Então, a mesma tolerância que vocês pedem nas redes sociais, que vocês pedem que tenham com seus terreiros, essa mesma tolerância religiosa deve ser levada também quando a religião é a religião do outro.
Então, quando vocês forem falar de xamanismo, eu, como dirigente espiritual do xamanismo, eu venho pedir para vocês tolerância também, respeito também, porque vocês não conhecem. Conhecer a ayahuasca também não é tomar só uma vez. Você precisa de horas de cadeira, horas de meditação, anos para conhecer e para se curar e para despertar, né? Já parou para pensar por que que muitos de vocês carregam muitas doenças em seus corpos, né? Vocês têm parado para olhar isso, né? Tem parado para olhar os seus diversos vícios? Se não for de substâncias, é de comportamento. Parou para pensar, parou para olhar vossas condutas antes de julgar os irmãos? Dentro do xamanismo, a gente prega a conexão total com a natureza. Dentro do Instituto Sai Interior, essa conexão é levada a sério. Nós aqui, todos nós trabalhadores, somos vegetarianos, não nos alimentamos mais dos nossos animais, dos nossos irmãos animais. Nós temos bastante olhar para as pessoas que aqui entram como trabalhadores. São pessoas que não possuem nenhum vício, não usam nenhum tipo de substância que faz mal para o corpo, né? Álcool, porque a gente precisa estar com o corpo limpo, né? Estar com a mente limpa para receber a sagrada ayahuasca, né? Para que a gente possa utilizá-la dentro do nosso despertar. Muitos irmãos que aqui chegam na casa são irmãos que chegam utilizando várias dessas substâncias, fazendo uso do álcool, de drogas, de remédios, medicamentos de tarja preta, pessoas que chegam com doenças diversas no corpo e na alma. E essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão se libertando disso. Mas o principal, isso acontece porque elas vão acordando. O que ocorre é um despertar interior, um despertar dentro de si. E elas vão acordando para aquilo que causa doença, vão acordando para os vícios e vão se sentindo cada vez mais empoderadas de si mesmo, despertas dentro de si e conectadas com a sua luz interior. E aí elas vêm se libertando dessas coisas que fazem mal. E isso é o despertar da consciência, né? Então, quando eu venho falar de intolerância, eu venho falar do respeito, né? Do respeito que vocês devem ter com o xamanismo. Porque é esse respeito que vocês exigem que os católicos, que os evangélicos tenham com vocês. Então, também tenham respeito, é importante, respeito mútuo, tá? Infelizmente, muitos médios, para trazer autoridade para aquilo que eles estão falando, muitos médios, no momento que estão incorporados, acabam passando na frente das próprias entidades. Se utilizar esse momento tão sagrado, que é o momento da incorporação, para colocar sua opinião na frente da entidade, o nome disso é animismo. O animismo, ele é muito comum quando a gente está no início do desenvolvimento espiritual, porque ainda o médium, ele não sabe ainda lidar com a entidade, não sabe quando é ele, quando é a entidade. Então é normal o médium, no começo, passar por um processo de animismo. Mas fazer isso quando você já vem trabalhando há um tempo com a entidade, isso pode acontecer sim, mas isso é um momento de desequilíbrio do médium, que o médium precisa olhar o porquê que ele está vivendo esse desequilíbrio, esse processo anímico. Eu não posso ter uma opinião própria e dizer que foi o meu Exu que falou, e dizer que foi a Cabocla Jurema que falou. Eu não posso fazer isso, isso é antiético. Se eu tenho uma opinião, por mais preconceituosa que ela seja, eu tenho que falar essa opinião. E eu tenho que assinar embaixo. Eu
Gabriela Tique Fernandes Marcon, dirigente espiritual do Instituto Xamânico Céu Interior, eu tenho essa opinião. A opinião da Gabriela é totalmente diferente da opinião da Cabocla Jurema, que é diferente da opinião do senhor Exu, que trabalha aqui ao meu lado. Então, eu não posso atribuir um pensamento preconceituoso que eu tenho ao Exu, à Pombogira, à Cabocla, ao Preto Velho, ao Marinheiro, ao Boiadeiro, ao Herê e tantos outros guias que trabalham comigo. Eu tenho que ter capacidade de assumir aquilo que eu acho, ao preconceito que eu tenho. Porque se assim eu fui programada, né? Eu tenho isso. E se eu tenho, eu também tenho o direito de olhar para isso e falar: não, eu tenho esse preconceito, eu tenho esse conceito. Tá, eu tenho. Eu recebi isso, eu aprendi isso, mas eu posso mudar, não posso? Eu não posso curar os meus preconceitos e mudar as minhas opiniões? Posso, né? A neurociência hoje comprova que sim, que você pode fazer novas conexões neurais e mudar os seus conceitos. Então, gente, vamos pôr essa cabecinha para funcionar. Vamos olhar para dentro da gente, dos nossos preconceitos, das nossas limitações e vamos praticar a tolerância. A tolerância em todos os sentidos. A tolerância até com as nossas limitações, né? Com as nossas limitações de enxergar que nós não possuímos a verdade absoluta sobre tudo. Até esse vídeo que eu trago aqui, né? É uma verdade segundo ao que eu penso, segundo o meu despertar. Então, pode ser que não seja uma verdade para você, mas é apenas uma reflexão. Vamos levar isso para reflexão. Isso é refletir de forma inteligente sobre a nossa condição humana aqui nesse planeta, né? Olhar as diferentes formas de se enxergar a mesma coisa. Gratidão, namastê, arro, saravá, axé.